Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre alguns mistérios envolvendo os dinossauros. Segundo os historiadores, essas criaturas habitaram na Terra há milhões de anos atrás. E segundo a ciência, eles todos foram extintos por causa de um meteoro que atingiu a Terra e causou uma grande explosão. Mas será que isso realmente é verdade? O que será que a Bíblia diz sobre os dinossauros? A confusão toda acontece porque a Bíblia, na verdade, não cita o termo dinossauro. Isso porque o termo dinossauro ainda nem existia na época em que a palavra de Deus foi escrita. Vamos entender melhor isso. A palavra dinossauro foi dada a esses animais somente no ano de 1842, ou seja, há pouco menos de 200 anos atrás. E como eu disse anteriormente, esses historiadores falam que os dinossauros habitaram o nosso planeta aproximadamente 233 milhões de anos atrás. E realmente, é uma diferença muito grande de tempo entre o nome que foi dado para eles e a sua passagem aqui na Terra. Esse cálculo que os historiadores fazem foi feito a partir de restos de ossos que foram encontrados em diversas partes do mundo. Os fósseis desses animais foram estudados por várias autoridades que tentaram entender de que forma eles viviam e como eles podem ter sido extintos. Mas o que será que a Bíblia fala a respeito disso? Logo depois da criação de todos os animais aquáticos, Deus criou os animais terrestres, incluindo animais selvagens. E é justamente nesse momento que nós podemos afirmar que Deus criou os dinossauros. A Bíblia não fala de nenhum animal específico durante a criação. E a única parte que nós podemos incluir os dinossauros é quando o versículo fala dos animais selvagens. Mas você pode até se perguntar, se eles realmente existiram, como eles eram chamados na Bíblia? Na Bíblia nós encontramos outros nomes que foram dados para esses animais. Eles podiam ser chamados de Leviatã, um animal monstruoso e enorme que habitava na água. Esse nome é mencionado no livro de Jó, no Antigo Testamento. E um outro nome também dado para os dinossauros na Bíblia era Behemoth. Esse nome, que também é mencionado no Antigo Testamento, foi usado para se referir a uma criatura gigante e poderosa que habitava na terra, diferente do Leviatã, que era um animal marítimo. E segundo os estudiosos, os dinossauros possuíam espécies tanto terrestres quanto aquáticas, ou seja, a informação que a Bíblia nos dá sobre os Leviatãs e sobre os Behemoths estão de acordo com os estudos que indicam que esses animais eram dinossauros de diferentes espécies. E como eu já falei agora há pouco, o termo dinossauro surgiu apenas no século XVIII e esse nome tem o significado de grande lagarto. Isso reforça a ideia de que os dinossauros nada mais eram que lagartos que se tornaram enormes criaturas com o passar dos anos. Isso é totalmente possível de ser confirmado na Bíblia, porque antigamente as pessoas e os animais viviam por muito mais tempo. Antes do dilúvio acontecer, a média de que uma pessoa chegava a viver era de cerca de 1000 anos. Irmão, se as pessoas antes do dilúvio conseguiam viver por quase 1000 anos, os animais também conseguiam viver por mais tempo. Mas o que isso tem a ver com os dinossauros? Bom, eu já te mostrei aqui que os dinossauros poderiam ser lagartos que cresceram conforme o tempo em que eles viveram. E eu não sei se você sabe, mas os lagartos, por natureza, eles nunca param de crescer. Eles crescem em tamanho e estatura até o último dia da sua vida. Você consegue imaginar um lagarto de quase 1000 anos de idade? Então, irmãos, realmente isso faz todo sentido. E agora nós vamos entender melhor como os dinossauros foram extintos. A extinção das espécies é algo que acontece até os dias de hoje em nosso meio ambiente. Muitas espécies de animais deixam de existir por fenômenos naturais ou por motivos de ação do homem. Os cientistas dizem que os dinossauros realmente existiram, mas foram extintos após uma grande catástrofe causada por um meteoro que atingiu o planeta, destruindo grande parte dos seres vivos na Terra. Mas muitos teólogos acreditam que não foi isso que aconteceu. Mas existe uma outra teoria que tenta explicar a causa da extinção dos dinossauros. Essa teoria diz que os dinossauros teriam sido extintos na época de Noé, quando Deus enviou o dilúvio para destruir a terra por causa da maldade do ser humano. Deus então ordenou que apenas um casal de cada espécie fosse levado à arca e poupados da destruição. E como os dinossauros possuíam várias espécies diferentes,
O que pode ter acontecido é que apenas um casal de uma espécie específica de dinossauros tenha sido poupado. Uai, seu app de vídeos curtos.